No dia seguinte, voltando da pesca, ele encontra aquela mesma figura que vem até diante dele, e ele na barca com seu irmão André. Jesus aproxima e fala: eu quero que vocês sejam meus discípulos, venham, sigam. E eles então largaram tudo e foram seguir Jesus. A partir daí inicia a caminhada de Simão Pedro. Acolhe Jesus na sua casa e fica recebendo lições todo dia de Jesus. Vão acompanhando pelas cidades. Mas Pedro tinha essas fragilidades, igual Emmanuel que nos narra. Ele então, um belo dia com Jesus, isso está no livro Cartas e Crônicas, Jesus, com muito afazeres, pede a Pedro que vá à casa de Jeremias, o curtidor, para auxiliar sua filha Sara, que se encontrava acamada, de cabeça doendo, de corpo abatido, e que Pedro orasse aos pés da cama e implorasse o apoio de Deus, para que ele pudesse, através das mãos de Pedro, beneficiar Sara. Pedro vai com entusiasmo, com alegria, por atender o pedido de Jesus. Volta à tarde, triste, acabrunhado, e fala com Jesus: Senhor, um fracasso. Mas como assim, Pedro? Pergunta Jesus. Senhor, assim que eu cheguei na casa de Jeremias, estava ele no paiol, bebericando numa botelha de vinho, e começou a falar, a me maltratar, e uma jovem bonita aos seus pés, embriagada, e ele falando comigo quantos piolhos que eu tinha na cabeça. Eu me faço representar, mas ele não quer saber e simplesmente me indica qualquer porta da casa. Eu adentro. Quando eu adentro, estava lá o filho mais velho, jogando com um traficante de jogue, e me trata mal, fala que não queria saber da irmã, que eu não queria saber dela, mas me indica uma porta. Quando eu adentro, antes que a esposa de Jeremias venha a me atender, uma criança, ela começa a espancar uma criança, dizendo que a criança havia roubado o figo, e a criança, chorando, diz que quem havia comido o figo era o galo de estimação. Só depois de espancar a criança é que aquela megera veio me dar atenção e aponta um quarto erroneamente. Quando então eu entro nesse quarto, o seu filho mais jovem estava metendo a mão numa vasilha de joias, acreditando que eu era o espião da família, tenta me agredir. Eu me faço então presente, diz a ele que eu vim em visita, em missão de paz, que queria aproximar a sua irmã, a Sara. Aí então, a contragosto, ele me indica: eu já não estava aguentando mais, Senhor, aquele local, aquele antro. Quando então eu aproximo daquela jovem, é certo que ela estava doente, mas a hora que ela me viu, Senhor, não aguentei. Ela começa a fazer gestos obscenos, a palavras de baixo escalão. Aí eu bati em retirada e vim, Senhor. Não tem como Jesus ficou calado, triste. Senhor, eu não fiz certo, eu tentei atender, eu fui tentar levar o Evangelho, Senhor, mas como levar o Evangelho? Aquilo é um antro de perdição, as pessoas estão completamente desmioladas, desencaminhadas, eu não estou certo. Jesus fala assim para ele: Pedro, eu conheço Jeremias, eu conheço Sara, eu conheço todos os seus filhos, conheço a sua esposa. Quando eu te pedi para auxiliar, quando eu te pedi para ir lá, eu pedi apenas que auxiliasse. Quantos de nós, quando vamos tentar auxiliar, parar, ou então assim, hoje você é bom, hoje eu vou auxiliar as pessoas, mas aí quando a gente chega, encontra decepção, somos contrariados, ou então uma cena, um quadro em que nós não concordamos, aí nós nos revoltamos, nós então nos rebelamos, cortamos a ligação com Deus, com a espiritualidade, e não beneficiamos a ninguém. Esse era Simão Pedro. Ele agia assim, ele tinha essas índoles, mas nessas andanças ele foi se corrigindo, como nos diz a mensagem. Ele foi procurando moldar a si mesmo. Mas nós vamos encontrar na última ceia, quando Jesus, percebendo que os discípulos estavam disputando quem era maior,
ele une-se de uma toalha de escravo, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro fala assim: Senhor, nossos companheiros são ingratos em permitir que o Senhor, que é o nosso mestre, venha tomar a postura de um escravo qualquer. Eu não permitirei. Jesus fala com ele: Simão, não queiras ser maior nem melhor do que os teus irmãos de apostolado. Simão, sem o meu auxílio, não participarás das alegrias do meu reino. E explicou a Simão em que ele veio para aquela tarefa, para servir. Aí Simão pediu então que ele lavasse o corpo todo. Jesus começa a falar então da sua despedida, que ele estava chegando próximo da sua partida, e que ele iria. Simão pergunta: aonde vai, Senhor? Pedro: aonde eu vou não podes ir. Simão fica decepcionado com aquela postura, e isso está narrado para nós em Lucas 22, de 31 a 34, quando Jesus fala assim: Simão, Simão, Satanás te requisitou para ajoelhar que nem trigo, e eu roguei a meu Pai para que ele te fortaleça, e quando voltares, converteres, fortaleça os meus irmãos. Simão não entendeu, não compreendeu. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos fala que Simão Pedro quis contra-argumentar e falou: Senhor, eu vou contigo, nem que seja na prisão e na morte. Ao que Jesus lhe fala: Simão, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Simão não quis acreditar naquelas palavras de Jesus, se julgava forte e falou: Senhor, achas que eu sou um mau servo? Não, Simão, não és. Mas está achando que eu sou ingrato, que eu sou fraco, eu sou homem? Não, Simão, não é isso. É porque ainda essa noite compreenderás que o homem é mais frágil do que perverso. Mas Simão não quis entender aquilo. Vem os soldados, vai prender a Jesus. Simão, querendo mostrar a Jesus que era forte, saca da espada e corta um pedaço da orelha de Malco. É repreendido por Jesus: embainha a tua espada, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Simão então recua e eles vão presos. Todos os discípulos se dispersam. Simão e João vão até, acompanhando de longe, que o Emmanuel tem uma mensagem belíssima sobre essa passagem, nos mostrando que nós não podemos acompanhar o Evangelho. Hoje, nós que adentramos a doutrina espírita, seguir o Evangelho de longe, simplesmente só averiguando se a coisa for favorável, eu sou espírita, se não, eu não sou, eu não quero mais. Muitas das vezes nós tomamos essa postura. Pedro estava assim, quando João o abandona e fala que vai avisar a sua mãe, a mãe de Jesus. Pedro adentra. Quando ele adentra, assim que ele adentra, uma serva do templo fala: você é seguidor dele? Ele falou assim: não, eu não. E ali adentra perto das pessoas e começa a pensar na sua família e o quanto de dificuldade que teria que passar para levar avante a crença em Jesus. Pensa nos seus, na família, na sua vida. E ele fizera bem em ter negado, porque assim ele poderia manter-se em posição para poder ajudar Jesus. Começa a pensar dessa forma erroneamente. Quando então acende uma clareira e o fogo lhe clareia a face, e alguém fala assim: mas você é seguidor dele? Impossível, eu não, eu nem o conheço. O tempo passa. Ali ele já começa a sentir aquela angústia, aquela posição de o que fazer quando o tempo vai passando e ele naquela situação horrível. Quando chega os servos servindo o vinho, aqueles mesmos que foram prender Jesus, e fala com Pedro: mas você é um dos seus seguidores? Foi ele que nos atacou. Não, jamais, eu não sou o seguidor dele, é impossível. Nega pela 3ª vez. Ele ouve o galo cantar. Aí ele lembra da profecia de Jesus. Sai fora do templo, senta no banco e chora amargamente. Chora. E aí nessa hora ele começou a pensar, ele começou a perceber
toda a sua fragilidade, que ele não era aquele ser resoluto, bravo, destemido que ele pensava que era. E aí então ele começou a compreender as pessoas de uma vida, as prostitutas, as fragilidades, e que realmente as pessoas não agiam por maldade, mas por fraqueza, porque não davam conta, porque ele viu toda a fraqueza que ele tinha. Mas a partir daí, Jesus é crucificado, vem a ressurreição, Cristo redivivo, depois vem Pentecoste, aí eles se deslocam para Jerusalém, Pedro monta a casa do caminho. E logo no início que ele monta a casa do caminho, uma mulher com as marcas da lapidação, do apedrejamento, uma prostituta, bate a casa e pede abrigo. Pedro olha, vê aquela mulher ensanguentada, com trajes em desalinho, vê que era uma mulher de má vida, e fala assim: mas era uma pecadora? Ela deve sofrer então as consequências do seu mal? Ela que então foi buscar sorver as suas mágoas dos prazeres, que ela que aguente então as consequências? Quando ele lá ia expulsá-la, ele lembra de Jesus, ele lembra de orar, entra para dentro e vai orar a Jesus, faz uma prece direcionada a Jesus, quando Jesus lhe aparece na sua visão psíquica, e ele então pergunta: Senhor, tem uma mulher aqui fora, uma mulher de má vida, o que é que eu faço, Senhor? Eu a deixo entrar? Ao que Jesus lhe responde: eu não vim para os sãos, Pedro, mas Senhor, eu vou deixá-la entrar para condená-la? Não, Pedro, para isso existem os juízes do mundo. Mas Senhor, para que ela possa conhecer a extensão dos seus erros? Também não, Pedro, para isso há as bocas que acusam. Senhor, eu vou deixá-la entrar para que ela possa perceber o abismo em que se encontra? Também não, Pedro, para isso o mundo está cheio daqueles que exploram, daqueles que arrancam tudo que as pessoas têm. Não é para isso. Então, Senhor, para que ela possa conhecer no outro mundo as penas que a esperam? Também não, Pedro. Para isso há um monte de pessoas que estão aí a maltratar, a condenar, a ferir. Pedro então se cala e começa a chorar. Ao que Jesus lhe aproxima dele e fala: Pedro, para condenar, para ferir, para maltratar, para fechar as portas, o mundo e o campo estão cheios de pessoas. Auxilia, Pedro, ampare, arranque-a da morte para a vida, ensina o caminho do bem, abre as portas para os pecadores, os que estão em ele, arranque-a da morte para a vida. E a visão se foi. Pedro então levanta, abre a porta para aquela mulher e fala com ela: entra, minha irmã, a casa é tua. Quem sois vós? Eu sou apenas teu irmão. A partir daí, Simão Pedro procura vigiar mais. Ele procura ficar atento aos seus erros. Ele que não compreendeu a situação da casa de Jeremias, negou Jesus, lá ia expulsar aquela mulher. Agora então ele estava mais fortalecido, firme. E é a imagem que nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão, que ele fala, depois de meses dedicando às pessoas, ele que abriu aquela casa e recebia, era um pouso, era um primeiro hospital, uma casa de benemerência da nossa época, só surgiu por causa de Jesus. Porque antes de Jesus não havia quem preocupasse com os pobres, com aquele que caía, com quem adoecia. Não havia bondade, havia discriminação, havia senhores e escravos. A partir daí há aqueles que preocupam e queiram fazer o bem. E Simão Pedro iniciou essa caminhada. E ele fala: depois que eu abri essa casa, meses de trabalho, eu tenho crescido. Eu que era um pescador paupérrimo, vim a descobrir valores, a ver, adentrando por essas casas, homens, políticos, poderosos, mas que agora estão enfarrados, mulheres andrajosas e leprosas, que foram quase rainhas. Por isso, diante de
tantos castelos desmoronados. Agora eu compreendo que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. E Pedro realmente ganhou uma maturidade, cresceu espiritualmente, ganhou compreensão diante da vida. E aí nós vamos ver a atuação de Pedro na casa do caminho, aconselhando Gesiel, o Estevão, o santo Estevão que nós conhecemos, aconselhando Paulo na sua caminhada. E diz a Paulo que queria, depois de convertido, ir ao deserto, né? Depois que ele ficou ao deserto refletindo com Áquila e Prisca, estudando o Evangelho, ele volta. A hora que ele está então lá em Jerusalém, ele quer iniciar um movimento de reverter as perseguições às quais ele havia feito, mas converteu-se a Jesus, porque Jesus lhe apareceu, e agora ele estava ali conversar com Pedro, querendo fazer um movimento. Pedro fala com ele: não, Saulo, ainda Saulo, nós tivemos aqui Judas, e Judas era negociante. Negociante, ele aprendia rápido a vender e o resultado imediato. Então ele não conseguiu entender o Evangelho de outra forma. Quis acelerar o processo, achava que Jesus era demasiadamente bom e devagar. Judas caiu, Judas suicidou. Convenhamos que você venha ter um resultado melhor do que Judas, porque Paulo, ou Saulo ainda, né, era aquele ser ativo, dinâmico, com uma estrutura invejável. Então ele queria fazer atividade externa, queria levar o Evangelho e atrair as pessoas. Pedro fala com ele: convenhamos que você atraia. O que você vai oferecer? Porque a nossa tarefa não é de atrair as pessoas para o nosso círculo, para a minha ação, para o meu raio de ação. Não, nós não queremos atrair, nem podemos atrair as pessoas para nós. A vaidade de querer ser admirado, de querer ser bem quisto, bem visto. Não, a nossa tarefa é de converter as pessoas para Jesus. Antes de você fazer esse trabalho, é necessário que você demonstre em trabalho, em atitudes, que você mudou. Então ele vai para Tarso e vai trabalhar de tecelão, carregando couro no ombro, confeccionando tapetes complicados, desenvolvendo a paciência, a humildade, a compreensão, porque ele saíra de Tarso como um ser vitorioso e estava voltando agora e era conhecido como o louco pacífico. Pedro então soube orientá-lo. Depois de 3 anos, funda-se, através da influência de Simão Pedro, uma igreja em Antioquia, e Pedro fala a Barnabé. Aí entra a compreensão de Pedro, a visão de Pedro. A igreja está trabalhando, mas ela precisa de trabalhadores do pensamento, de estudar, aqueles que pensam, aqueles que conseguem com facilidade compreender a lição de Jesus e repartir para com os outros. Mas também para Paulo, para ele vai ser um novo campo de atuação, porque ele vai aprender o exercício espiritual. Veja bem, a informação, a visão que Pedro tem, que muitos de nós ainda não temos. Nós precisamos então também fazer esse trabalho, esse exercício espiritual. Olha que nós temos dificuldade de fazer exercício físico. Nós nos acomodamos, nós quietamos. Mas Pedro diz que Paulo iria entrar no exercício espiritual. Aprender a perdoar, compreender, trabalhar os nossos valores espirituais, amar as pessoas. Tem um amigo nosso lá de Minas Gerais que ele fala assim: nós devemos amanhecer e acordar e falar assim: ô Senhor, hoje eu estou com vontade de perdoar, que alguém possa me ofender para eu exercitar. Nós precisamos buscar, torcer para que isso aconteça, para que nós possamos fazer o exercício espiritual, porque nós vamos precisar de valores espirituais dentro de nós, a começar aqui mesmo. Então Pedro demonstra então uma compreensão, uma luta. Também sofre açoites, também é preso, é perseguido, é banido, mas não abandona Jesus.
Na Casa do Caminho, nós vamos encontrar o relato no livro Paulo Estevão, que ele agasalhou 53 internos, loucos vindos de Dalmanuta, mulheres de má vida, leprosos, pessoas que caíam em dívida, então se tornavam escravos, eram discriminados. Pedro acolhia a todos e ia tratando e auxiliando, muitas das vezes sem perguntar o nome. Deixou 2 cartas escritas, auxiliou e foi aquele, como diz aqui a mensagem do Emmanuel, de um ser que saiu de uma aldeola simples, de uma pessoa que era quase letrado, analfabeto, ingênuo, resoluto, ríspido, guinda-se, toma a posição de líder do colégio apostólico e fala do evangelho das metrópoles do seu tempo. É aquela passagem do cego de Betsaida que Marcos registra para nós, de que alguém trouxera um cego para que Jesus lhe tocasse. Jesus lhe pega pela mão e tira da aldeia. Veja bem, tira-o da aldeia. Aí há o processo de cuspir-lhe nos olhos e perguntar o que ele vê. Ele fala que via homens como árvores que andam. Jesus então impõe a mão de novo e agora eu vejo os homens distintamente. A lição é que nós possamos então buscar a Jesus, deixar que Ele nos toque, para que nós possamos enxergar, mas não de forma obscura, atrapalhada, mas enxergar claro a sua mensagem, as pessoas, compreender. Mas a mensagem que Jesus fala para o cego no final é extraordinária. Volte para a sua casa e não entre na aldeia. Aldeia. Pedro era de uma aldeola, ou seja, restrito, pequeno, provinciano, de visão tacanha. Que nós possamos sair da nossa aldeia, muitas das vezes de uma visão de um grupo. Só nós que estamos com a verdade, ou então só nós que podemos trabalhar, só a gente que somos irmãos. Nós ficamos ali presos, circunscritos, muitas das vezes, ao nosso círculo familiar, ao grupo religioso ao qual nós pertencemos, e não abrimos e não estendemos a nossa mente, porque o Evangelho ele é universal. A doutrina tem nos falado que o Evangelho são códigos de leis naturais. E é esse código que se estuda em todo o universo. Não é só aqui na terra, não é só aqui na casa Maria de Nazaré. É em todo lugar. Então, à medida em que nós vamos estudando o Evangelho, ampliando a nossa visão com os recursos que a doutrina espírita nos apresenta, nós estaremos também nos guindando, nos posicionando aí a qualquer local, ao desencarnar, que vocês vão desencarnar certamente, primeiro que eu, e nisso chegaremos no mundo espiritual. Ao chegar lá, veremos que lá também estuda o Evangelho. Nós vamos compreender que se formos para outro mundo, outra galáxia, nós veremos que são as mesmas lições de Jesus. Nós teremos acesso, desde que nós venhamos a viver, a exercitar esses ensinos em nós. Simão Pedro então compreende e mantém-se à altura de verdadeiro apóstolo de Jesus. Vence as suas limitações, vence as dificuldades. Com Simão Pedro não há desculpa para nenhum de nós. Eu estou com idade avançada. Mas eu estou doente. Mas eu não sei ler. Nós temos um monte de desculpa para não trabalhar, para não servir, para não ir avante. Vencer as ilusões da matéria, vencer esses chamamentos que Chico chegou a dizer lá em Sete Lagoas. Nós temos que vencer o canto da sereia, as vaidades, as ilusões, e procurar angariar valores reais, virtudes que nós vamos embelezar e engrandecer o nosso ser. O Evangelho de Jesus, ele vai direto aos nossos corações. Por isso nós precisamos debruçar sobre o Evangelho. A doutrina espírita, ela traz para nós o Evangelho redimido. Nos apresenta Jesus com toda clareza,
através e após a doutrina espírita, é um novo evangelho, é redivivo porque nós o matamos. Então agora ele vem com todo o vigor, com toda a vida, para que nós também possamos usufruir e aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo. É o que está escrito no livro Renúncia ao Sírio, aquele espírito que veio da constelação de Sírios, fala assim: nós precisamos debruçar sobre o evangelho e deixarmos de ser como comensais bisonhos, a buscar só benefícios materiais, e sim participar também da obra. Mas é necessário que nós então nos capacitemos, desdobremos em esforços, em atividade, saiamos da dificuldade, muitas das vezes, de ler, de aprender, né, de aumentar o número de reuniões, de trabalho em benefício do próximo, para que nós possamos ter oportunidade de crescer. E Pedro fez. E como eu disse, assim como o desencarne, né, vai chegar para todos nós, chegou também para Simão Pedro. E no livro Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 61, narra-se que Simão Pedro foi tirado dos grilhões do cárcere. Mais de 80 anos de idade. Aquela figura veneranda, aquele andar de passos lentos e a admiração geral em volta dele. Ele então vai caminhando, sabendo que ia para o sacrifício. Mesmo os soldados que se sentiam tocados, porque Pedro havia curado parentes de vários deles. A sociedade parou para ver aquela figura caminhar, lendária. E ele caminhava tranquilo, exceto entre os soldados um oficial chamado Sertório Aniceto, que vendo aquela áurea de veneração em torno dele, quer quebrar aquelas energias e vai empurrando Pedro. Caminha, bruxo, explorador dos mais pobres, lixo humano, nem os postes da arena vão te querer. Anda, explorador dos mais pobres, e vai maltratando Pedro. Mas o fato é que Pedro começa a lembrar de Jesus. Lembra daquele aroma ameno do lago do Tiberíades. Ele lembra das flores de Betsaida, das frutescências de Dalmanuta, dos vinhedos. Ele vai lembrando e sentindo todo aquele perfume, o aroma, por um recurso extraordinário. Quando a Isabel vai fazer um culto lá, um culto, gente, que nós precisamos fazer isso. A espiritualidade tem nos conclamado a disseminar os cultos cristãos lá, a voltar de novo a falar de Jesus dentro dos nossos lares, a abrir a nossa casa para o Evangelho. Foi o que Paulo fez, abriu igrejas domésticas em todo local que ia. E hoje nós precisamos multiplicar as igrejas lares, abrir culto cristão lá, pelo menos uma vez por semana, meia hora, uma hora, conversar sobre valores, sobre Jesus. Um culto. A hora que ela foi fazer o culto, na prece, clareou todo o seu lar. E entidades, espíritos que estavam na rua iam adentrando para se beneficiar. E a espiritualidade fala que eles magnetizam a água. E o próprio ar era isso, em volta de Pedro, que estava acontecendo. E ele não sentiu. Chegou ao local do sacrifício, não sentiu o prego, não sentiu a grosseria dos soldados que o prendeu na cruz. Ele não viu, estava em êxtase, lembrando de Jesus, antegozando a hora de encontrar com o Mestre. Nós precisamos compreender e entender esse Jesus de volta em nossas vidas. Ele agora está, através da nossa santa doutrina, nos convidando para que nós possamos caminhar até Ele. É necessário esse esforço, esse sacrifício nosso. Nós não estamos reencarnados para gozar, nós não estamos reencarnados para alimentar a nossa vaidade, o nosso egoísmo, para adquirir coisas. Nós estamos aqui em prova, nós estamos aqui em aperfeiçoamento espiritual.
E Pedro sentindo aquela hora, anteposando, não percebendo. E aí nós lembramos daquela fala de Jesus: Simão, Simão, Satanás te requisitou para joeirar que nem trigo. Joeirar é peneirar. Peneirar. No livro Libertação, nós vamos ver uma conversa de Gúbio, um chefe de trevas, Gúbio, o instrutor espiritual, com Gregório, que é um chefe de trevas. E Gregório fala assim: se a nossa função é joeirar o trigo, a nossa peneira não se fará complacente. Em outras palavras, se alguém quer seguir Jesus, quer ser bom, eu vou provar, eu vou testar. Se a gente olhar por esse ângulo, dá medo, né? Meu Deus do céu. Então primeiro a gente esclarece: Satanás, diabo, conforme for a língua que foi traduzida, não é nada mais do que adversário, gente. É aquele ser que está contra uma ideia. Por isso Jesus disse a Pedro: o que dizem as pessoas que eu sou? Depois de várias falas, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne que te disse, mas meu Pai que está no céu. Jesus começa a falar que ele seria crucificado. Pedro vai contra: não, Senhor, eu não te deixarei. Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Naquela hora, Pedro estava sendo contra o plano divino sobre a vida de Jesus. Então Satanás é esse que está contra, com a ideia contra nós. Mas então, nessa hora é que está funcionando a peneira. Quantas vezes no nosso lar, nós maridos, as mulheres, são verdadeiros Satanás? Quantas vezes a mulher, o marido é o Satanás, está indo contra, ela está com um plano e ele está com o outro, aí é Satanás. Mas nós achamos ruim, a gente fica chateado com aquilo e nós queremos separar dessa pessoa. Mas Deus é tão bom, se a gente arruma outro, Satanás. Eu mesmo, porque é só trocar de problema, não é isso? É o que nós temos visto. Aí o que acontece? Mas nós deveríamos fazer o quê? Agradecer a Deus, porque nessa hora está selecionando os valores dentro de nós, está selecionando os grãos, porque nós não podemos nos apresentar a Jesus com impurezas, com orgulho, com medo, com vaidade, com preguiça. É aquela hora que as mulheres falam: vai homem, levanta, pelo amor de Deus, sai do sofá. E ele acha ruim, mas na realidade nós estamos ali sendo trabalhados. Ou o marido que fala que é com a mulher: pelo amor de Deus, gasta menos. Ela acha ruim, mas está auxiliando-a a ser mais sóbria, adquirir valores. Então nós deveríamos agradecer as dificuldades, as lutas. Aí é que entra essa peneira. Porque então, quando nós passarmos pelas provas, vencermos através da fé, a mensagem é nas trilhas da fé. Quando nós compreendemos essas dificuldades, que elas estão aqui para que nós possamos ser pessoas melhores, Deus não permitiria que nós passássemos por dificuldade alguma se ela não tivesse um benefício na nossa redenção. O que nós precisamos é acreditar, fé, que nem a semente que é lançada à terra e sem rebeldia, ela se deixa conduzir pelas leis naturais e dá flores, dá frutos, mas primeiramente ela tem que ser enterrada, ela morre. Então nós precisamos aniquilar o orgulho, o egoísmo, nós precisamos morrer para o mundo, nos nossos, muitas vezes, desejos, nas nossas vantagens, nos nossos sonhos, e deixar que o Cristo nasça dentro de nós. Aí nós veremos que também nós podemos, as mesmas leis que os cristãos, que Pedro, que os apóstolos estavam submetidos, nós também estaremos, mas na mesma felicidade, a mesma presença, a mesma assistência e o encontro com Jesus que eles tiveram, se nós soubermos também viver e aproveitar a oportunidade, nós também podemos, porque as leis são as mesmas, são imutáveis, são leis naturais. Sendo natural, é lei sim, e não há privilégio, não há vantagem, não há castigo. Na lei de Deus não há nada disso.
há um caminho a ser trilhado, que nós possamos compreender. Nessa hora do martírio, Pedro compreendeu. Já tardava, certa hora de certo para querer acelerar, pega de um calhau, o pulso de um calhau e bate na cabeça de Pedro. O sangue se esjora, Pedro se deselança no corpo, quase que instantaneamente, ajoelha, porque ele começa a contemplar a beleza do céu, com uma visão espiritual muito mais aguçada, quando alguém caminha até Pedro, fica a passos dele. Ele então que estava ajoelhado, quer beijar o chão que Jesus estava pisando. Jesus o levanta a pé e leva Pedro para até as suas paragens. Pedro fica semanas recuperando. Depois que no mundo espiritual Pedro se recupera, é necessário que a gente leia Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 61, Natal do Apóstolo. Jesus pega Pedro pela mão e Pedro visita mundos, Pedro visita constelações, Pedro fica diante do cosmos. Aí é que ele engrandece, amplia-se a sua capacidade. Veja bem que de um ser iletrado, de uma aldeola, Pedro vai visitar o cosmos depois de desencarnado, porque simplesmente foi bom, compreendeu o ensino de Jesus e aplicou a si mesmo, aprendeu a perdoar, a amar, auxiliar as pessoas. É um caminho muito mais curto do que esse o qual nós aqui encarnados estamos trilhando. Veja bem que nós nascemos aqui, nos ensina de que nós temos que ser alguém nesse mundo, nós temos que ter título, nós temos que ser bonito, nós temos que ser malhado, né? Nós temos que ter dinheiro, nós temos que viajar, e a gente muitas vezes fica a vida inteira trabalhando, lutando para poder sair, poder passar uma férias no local. E vai naquele local sem nenhum desmerecimento a qualquer local que nós fomos aqui. Mas não se compara a visita ao cosmos, a visita a locais, a paisagens. Foi o que a mãe do Chico, a Maria João de Deus, que está no Cartas de uma Morta, quando ela desencarnou, ela teve vontade de conhecer Júpiter, ela foi para Júpiter. Ela tinha vontade de conhecer Saturno, ela foi em Saturno. Ô, gente, se a gente desencarnar e bobear, a gente não consegue sair do bairro. Tem hora que não consegue sair da nossa casa. A espiritualidade está falando isso para a gente, que a maioria dos nossos obsessores são parentes nossos, e que estão agarrados no lar porque fica preso. É o que está lá, que nós vamos encontrar na obra de Allan Kardec, o passamento, que quando se desencarna, é como se fosse nós tivéssemos sofrido um choque em todos os nossos sentidos, e você perde a memória, você fica completamente como se aquilo fosse voltando. Então a hora que você desencarna, você, onde eu estou, quem que eu é, e aí como a gente não vai acreditar, como nós vamos sentir que estamos ainda encarnados, porque nós vamos colocar a mão no nosso pulso e vamos sentir, nós vamos colocar a mão no coração e vamos sentir o coração bater, nós vamos respirar e falar assim, não, eu não morri, não, estou vivo. Mas muitas das vezes estaremos mortos, desencarnados, mas não vamos conseguir sair, porque não vamos ficar apegados ao marido, as mulheres, apegadas ao marido, o marido às mulheres, ao carro, à conta bancária, ao corpo, e vamos ficar vivos, sendo que é muito mais barato para nós buscar o Evangelho, nos transformar dentro de nós, acreditar em Jesus e sermos bons. A missão de Jesus aqui foi ser mestre, e a matéria que ele nos ensinou foi sermos bons, ser amáveis, relacionarmos uns com os outros. Pedro então se maravilhou e certamente, ampliou toda a sua capacidade e se tornou, além do espírito bom, um espírito também sábio, conhecedor do cosmos. Quando então Jesus chega perto dele e fala, Pedro, descansa o quanto quiseres, mas aonde vai, Senhor? Eu vou à terra. Enquanto houver uma lágrima, eu não descansarei. Senhor, se é assim, eu também vou. Então volta novamente Jesus e Pedro à terra. Chega de madrugada na Roma, na Via Ápia, no cemitério, porque os cristãos iriam dar a vida no dia seguinte.
Ô gente, esses cristãos, eles enfrentaram o poderio romano, porque o mal estava no poder. Enfrentaram flechas envenenadas, enfrentaram fogueira, eram ateado fogo deles, enfrentaram as feras dos leões. E aí eu só lembro de Inácio de Antioquia, que foi o discípulo mais inflamado de Jesus. Quando Inácio estava caminhando para o martírio, e a hora que ele, subindo um monte perto de Roma, ele olhou para Roma e falou assim, aliás, começou a chorar. Ele começava a chorar e rir. O soldado bateu nele e falou assim: vais morrer infeliz. Por que estás rindo? Porque eu rio de tanta felicidade. Porque se Deus concede uma cidade tão bela aos ímpios, o que não reservará aos seus filhos fiéis? Eu sou trigo de Deus. Não procedeis para comigo uma caridade oportuna, porque as pessoas queriam, junto às influências de Roma, que ele fosse poupado. Falou assim: não, eu sou trigo de Deus, deixa eu morrer, deixa eu ser moído pelo dente das feras, para me apresentar como trigo puro a Jesus, sem medo nenhum. Então nós precisamos atrair para nós essa força, essa fé, essa certeza na lei de Deus. As leis de Deus não se equivocam. Nós não estamos aqui por acaso. Há um propósito, há uma finalidade, há um sentido nobre. E Jesus, Deus, nos ama e está aqui para nos amparar sempre. Quando Pedro estava então nesse cemitério, Jesus se aproxima dele e fala assim: Pedro, alguém te chama. Quando Pedro então olha um homem ajoelhado com uma criança febril no colo, Pedro aproxima, passa a mão nos cabelos daquele homem, impõe a mão na criança e instantaneamente a criança se curou. Ali era nada mais nem menos do que Sertório Aniceto, que devido a uma revolução, uma queda política, caiu em desgraça, se tornou cristão e estava endereçando a Pedro, pedindo perdão, e que Pedro olhasse para o seu filho que estava doente. E Pedro, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, completamente entregue a Jesus, cura o filho de Sertório Aniceto, o seu assassino. No reino de Deus não há divergência. No reino de Deus, algoz e vítimas se abraçam. Que nós possamos então aprender essas lições com Pedro, com a cristandade, com o Evangelho de Jesus, e procurarmos fazer propósito de amar mais, de sermos pessoas melhores, de trabalhar em prol do bem, de servir, de sermos úteis, e jamais falar mal, condenar ou ferir alguém. Mesmo sendo espíritos igual somos, ainda início de caminhada, mas se nós quisermos, nós podemos também nos lindar e fazer a nossa vida que ela possa ter sentido e nobreza. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos abençoe e nos dê força nesses nossos propósitos que nós estamos acalentando no íntimo, lá dentro dos nossos corações. Que assim seja.